Olá, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para mais uma pré-aula da classe do berçário. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda. Se ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreve para você sempre receber de primeira mão os vídeos que nós estamos postando aqui no canal. Nós estamos então agora na aula 11. Jesus é quem dá o meu lanchinho. Tem o nosso hino da acolhida, que vocês já estão acostumados, que é o abraço bom. E hoje, como hoje tu vai falar sobre a multiplicação dos pães e peixes, eu trouxe alguns hinos que eu encontrei, alguns clipes que eu encontrei na internet, para vocês verem qual fica melhor, qual vai se adaptar melhor ali à sua turma, certo? Todos esses links, todo esse material, vamos colocar lá no grupo do Telegram para que vocês possam clicar no link e ser direcionado para a página do YouTube aonde estão os hinos que eu encontrei. Se você tiver outra sugestão de hino também, fique à vontade e compartilha conosco nos comentários ou no nosso grupo. Sugestão de tarefa, como nós vamos falar sobre a multiplicação, eu trago para vocês o seguinte, como sugestão, a gente vai trabalhar ali sobre a multiplicação, sobre compartilhar, porque o menininho que estava lá com seus 5 pães e 3 peixinhos, ele compartilhou o lanche dele, certo? Era para ele aquilo e ele acabou compartilhando com uma multidão, e o Senhor fez a multiplicação. Então, que cada família converse com as famílias, primeiro veja se não tem criança nenhuma com algum tipo de alergia, e aí você conversa, combina com as famílias se eles podem levar algum alimento para ser dividido entre as crianças, né? Papinha, pode ser papinha, bolachinha, frutinha, suco, coisas naturais e próprias para essa idade. Claro que tem crianças até 6 meses que eles não comem nada, então você não vai oferecer para essas crianças, a não ser o leitinho que eles já estão acostumados mesmo a comer. Mas para as outras crianças que não têm, você pode propor isso para eles ali, uma troca, para fazer um tipo de um piquenique dentro da sala mesmo. Se você achar que não vai dar, vai vir muita comida, enfim, não é viável, peça uma fruta. Pede uma banana para uma criança. Você sabe a quantidade de crianças que você tem na sala. Então, pede uma banana, pede uma maçã para outro, uma manga, uma laranja, certifique que nenhuma das crianças são alérgicas a esses alimentos. E você conta a história e depois você vai com as crianças maiores cortando, picando, lavando, higienizando essas frutas para fazer uma salada de fruta. Então, de uma fruta, houve, né? Você pode repartir com todos os coleguinhas e dar para eles degustar, certo? Os pequenininhos vai precisar da sua atenção, os maiorzinhos que já comem sozinho, você deixa eles se alimentando ali, certo? E o memorizando e o meu Deus lhe dará tudo o que vocês precisam. Então, como a gente sempre faz, vai, ora para iniciar e vai abraçando as crianças e vai recitando esse texto áureo, que Deus vai dar tudo o que vocês precisam e Deus dará tudo o que vocês precisam, certo? Sugestão da história para enriquecer a sua aula, preparar uns visuais. Eu trouxe aqui esse link. Essa é uma cesta. Eu não lembro o nome da tia que contou essa história, mas ela coloca ali, ela fez DVA, né? O piazinho eu fiz, mas eu não fiz DVA. Eu peguei uma cesta de pão que eu tinha aqui em casa mesmo, e aí eu fiz de papel. Eu acho que eu imprimi, recortei assim os papéis e fiz essa mesma ideia, e foi bem legal. Aí você deixa aparecendo ali só os 5 pães e os 2 peixinhos, né? E aí depois você, durante isso, e quando o Senhor Jesus orou, sabe o que aconteceu, crianças? Aquele alimento multiplicou. E aí você vira e cai. Eu só trago como sugestão para vocês, ao invés de colocar ali, como eu acho que ela deve ter colocado um fio de nylon, uma linha, coloque fitilho ou uma lã, sabe? O fitilho melhor é porque ele não é de embaraçar, porque se não embaraça, pode ver que o dela ficou um pouco embaraçadinho, né? Porque eles se enroscam, o fio de nylon é muito fino e acaba enroscando. Então veja essa sugestão, achei bem legal. A forma que ela conta a historinha também é bem bonitinho, dá para vocês verem. Tem outras também ali contando que elas fazem o cesto em caixas, elas vão ali tendo várias ideias. Eu achei essa bacana porque o visual é legal, ver caindo ali os alimentos. Quando eu fiz, as crianças gostaram bastante também, por isso que eu trouxe a sugestão para vocês. E o que ressaltar na história? Que Deus não deixa faltar nada para que os buscam. A multidão estava seguindo Jesus e ele se compadeceu deles e os curou.
Então, os que estavam em busca de cura, o Senhor curou. Os que estavam em busca de ficar mais próximo de Deus, aprendendo de Jesus, eles foram também agraciados com isso, com esse conhecimento, com a presença do Senhor. Os que estavam em busca de alimento físico, eles também foram alimentados. Então, Deus, ele não despede ninguém vazio. Tudo que você chegar a ele pedindo, você vai receber, se pedir com fé. E ele deu ordem aos discípulos para darem de comer à multidão. Lá no versículo 16 fala: dai-lhes vós mesmos de comer. Então, cada um de nós pode dar de comer a quem está ao nosso lado, tanto espiritualmente falando, quanto também de forma material. Sim, o Senhor dá, se a tua despensa está cheia, se você tem algo para compartilhar e alguém bate na sua casa, compartilhe 1 litro de leite, 1 quilo de alimento, ajuda essa pessoa. Eu não digo para ajudar financeiramente com dinheiro, porque às vezes a gente sabe que ele vai usar esse dinheiro para fazer mal para ele mesmo, com bebidas, com qualquer outras coisas, né? Drogas, enfim. Mas o alimento não, o alimento, gente, vai saciar a fome dele na hora que ele precisar. Então, se você tiver um pão, prepara um pão com presunto ali para ele, né? Enfim, sempre tem alguma coisa para dar para as pessoas que estão precisando. E aí o Senhor fala para eles dar de comer. Então, eles foram procurar os pães e os 3 peixinhos. Então, o Senhor fez milagre a partir do momento que entregaram alguma coisa para ele, né? Ele chegou ali, olha, tudo que ele achou ali foram 5 pães e 3 peixinhos, mas os discípulos tiveram que ir ali procurar entre a multidão. E aí o Senhor Jesus orou e multiplicou. Então, às vezes você fala assim, ai, mas eu sei tão pouco, quase não sei nada desse assunto. Não tem problema, você faz a tua parte, você estuda, você ora, você pede, e Deus, ele vai multiplicar aquilo que você conseguir, aquilo que você tiver para apresentar a ele, ele multiplica. Uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, o Senhor faz milagres. Então, apresente para ele. Claro que não é para essa questão da grande mostarda, já comentei com vocês. É porque ela pode ser pequena, mas ela se desenvolve, ela cresce, não é para estacionar. Comecei com essa fé e morri com essa fé. Não, né? Mas entendo ali o que eu estou dizendo, que vai partir do que você tiver. A viúva tinha um pouco de azeite na botija e o Senhor multiplicou. A outra tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo e o Senhor multiplicou. Então, o Senhor, ele multiplica tudo que você tiver. É só você apresentar a ele, certo? Então, ressalta isso com as crianças pequenininhas, né? Do jeitinho que elas conseguem entender. E a sugestão, então, é isso. É dar, então, a fruta que cada criança trouxe, o alimento que cada criança trouxe, ajudar ele, né, ali a dividir, para que veja, assim, que a gente pode doar alimento, a gente pode compartilhar, pede ajuda para eles ajudarem a arrumar a mesa. Então, que seja um momento, assim, de compartilhar a mesa, que eles possam, certo? São essas minhas dicas para a aula de hoje, de vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente e até a semana que vem. Tchau, tchau!